Oi, bom dia. Bom dia. Bom, gente, queria saber se. Bom dia, né, para o pessoal que chegou depois da dar bom dia. Ah, queria saber se vocês têm alguma dúvida quanto à atividade de GeoGebra. Pode falar, Eurico. Professor, não sei se sou só eu, só que eu tô bem perdido na realização da atividade. Eu não sei exatamente em que ponto que eu tenho que printar ali, porque eu tenho que tirar um print ali, demonstrando como a figura vai ficar, certo? Das É, da, coordenadas. é, é do gráfico inteiro. Sim. E mas daí em questão de rotação e tudo mais. É isso que eu fiquei meio perdido. Por exemplo, eu tenho que tirar a foto do plano de frente, eu tenho que tirar a foto do plano de lado, ou de acordo com o objeto, um que apareça os lados do- da figura em si. Então, na representação espacial, essa pergunta foi boa, assim. Na representação espacial, o que é que acontece? Você tem que representar o objeto tridimensional, né, o gráfico tridimensional, de tal modo que os pontos fiquem apresentados com clareza. Então, qual que seria as recomendações, né, para se obter uma representação clara do ponto representado no espaço no GeoGebra? Seria você dar o zoom, né, nos eixos. É algo que pode ajudar, né, a melhorar um pouco a visualização do desenho, né, deixar o desenho um pouco mais legível. Ou ainda, e no caso da épura, tá? A vista da épura vai ser a mesma vista que vocês observaram ali nos vídeos de estudo do ponto. Qual que seria essa vista? Seria a vista em que o plano vertical superior fique na parte de cima e o plano vertical inferior na parte de baixo. Quando se monta a épura, qual que é essa visualização? Seria a lateral direita da imagem do GeoGebra. Você tem que tirar uma imagem da vista lateral direita. Entendi. E aí, no caso, por exemplo, daquele primeiro exemplo ali, que você colocou o menos 1,03, a épura disso não tem. Até porque ele não está naquele ponto que a épura rotaciona ali, né? No plano que a épura rotaciona. Por ela existe, ela é aquela imagem que é gerada no exemplo do vídeo, né? O que não vai ter é o afastamento, não é porque o afastamento ele não é possível de visualizar no gráfico que ele não existe, ele é zero, Uhum, entendeu? tá.
Tá. Eu só ainda não consegui entender como que eu defino a épora. É uma coisa que tá. Não. É sempre 90 graus? A minha pergunta é a mesma da Kelly. Sim, é sempre 90, a montagem da épora é sempre 90 graus em sentido anti-horário, tá? Por que que eu botei o controle deslizante lá no GeoGebra? Na verdade, eu botei o controle deslizante para mais para mostrar, né, qual que é o movimento que o plano horizontal faz para a épora, tá? Mas a posição final do plano Pium, sentido horário, né? Rotação sempre no sentido horário. Não, tranquilo, então. Então, beleza. Eu vou tentar fazer aqui e dar continuidade. Obrigado. Não, de nada. Gente, mais alguma pergunta? Né? A pergunta da Kelly também automaticamente já foi respondida com, com essa explicação aí que foi dada para o Eurico. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode perguntar. Estão gostando da atividade? Eu quero saber o que o pessoal está achando de usar o GeoGebra para fazer essa atividade de geometria descritiva. Eu vou botar uma enquete para vocês responderem, tá? Vocês não. Eu vou tentar montar uma enquetezinha rápida, só para coletar gráfico depois, para que vocês possam responder.
Deixa eu ver aqui. A Kelly já deu um depoimento aqui, que depois se acostumou, foi melhor. Bom, Luiz pode falar. Deixa eu ver, peraí, deixa eu ver quem levantou a mão primeiro. Ah, não, o Matheus levantou a mão primeiro, ó. Então, o Matheus fala primeiro. Bom dia, professora. Tá dando para ouvir legal? Uhum. Perfeito. Então, professora, eu tava com algumas dúvidas na execução também da atividade, não em si do formato de enviar, mas execução em si. Então, eu resolvi dar uma estudada, olhar alguns exemplos da internet de alguns outros exercícios prontos e tal. Só que sabe como é que é, né? Olhando na internet nunca dá para ter certeza se as resoluções estão de acordo e tal. Então, eu juntei aqui algumas dúvidas e queria tirar com você. A primeira de Uhum. todas é se eu tenho algum ponto ali, o ponto sempre vai estar localizado em algum diedro. Eu pergunto isso no sentido de se eu tiver coordenadas como zero, por exemplo, duas coordenadas zero e só uma e coisa do tipo. Esse ponto ainda vai estar localizado em um diedro ou ele tá, eu tenho outro Sim, nome para localização? ele vai estar. Aí, assim, ó, quando acontece do ponto, que nem o do exemplo, né, do vídeo, ponto A, que foi que o Eurico já mencionou as coordenadas também, é -1, 0 e 3. Esse aqui é um caso em que o ponto ele está numa área de fronteira. O que que seria isso, né? O ponto ele está bem na fronteira, está sobre um dos planos de projeção. Ele está sobre o plano vertical. Por quê? Porque o ponto não está nem à direita nem à esquerda do plano vertical. Ele está sobre o plano em si, né? Ele está na área de fronteira entre dois diedros. Então, nesse caso, ele vai pertencer aos dois diedros simultaneamente, não vai existir nenhuma possibilidade do ponto ficar fora de algum quadrante, de algum diedro, porque mesmo que ele esteja na linha de terra, por exemplo, quando os afastamentos e cotas são zero, aí nesse caso ele vai ser comum a todos os quatro diedros do espaço. Perfeito, entendi. Obrigado, professora. Nada. O Luiz pode falar. Oi, bom dia. Minha dúvida também era parecida com essa dos Jeddah, só que, tipo, tá, mas, por exemplo, quando tu tem, vamos ver, sei lá, todos são zero, menos afastamento é 5, digamos assim. Aí ele vai estar, tipo, no diedro um e no 4, digamos assim? Vai estar nos dois? Não. Sim, Ah, porque ele vai estar sobre o plano horizontal nesse teu exemplo, né? Ele não vai, o ponto ele vai estar na referência do sistema, que seria a abscissa zero. aham. Eu estou falando especificamente desse teu exemplo porque eu acho que é mais fácil de entender. Aí ele não vai estar nem à esquerda nem à direita do plano vertical de projeção, né? Porque o afastamento é zero, o afastamento é a medida, a distância horizontal, né? A projeção horizontal. E se a cota é 5, Não, nesse caso ele vai ser em comum ao primeiro e ao segundo diedro, porque nesse caso a cota é positiva, que é o ponto vai estar acima do plano horizontal, entendeu? sim. Aí nesse caso ele vai estar acima, e seria comum ao primeiro e ao segundo diedros, porque o ponto vai estar sobre o plano vertical de projeção, nesse caso. Tá, entendi. Tá, e eu, só pra reforçar assim, que o Dick também tava, acho que era o Dick que tava com essa dúvida assim, mas então só preciso, pra tirar o print, só precisa ser de um que todos os pontos apareçam, certo? Isso. Tá. Na verdade, E é para que todas as coordenadas, né? Porque as do jeito coordenadas. que está a maquete, tu representa um ponto por vez, né? Ah, tá, sim, sim, sim. Só para deixar claro. Não, não, só foi fugir de falar mesmo. Uhum. Tá. E só. Tá. Aí a Apple eu sempre pego, tipo, como é que é? É o lado direito do plano vertical, certo? Tem que ser sempre essa A vista. visualização, né? Visualização, A sim. visualização vai ser sempre a vista lateral direita, né? Porque se Tá. tu pega a vista lateral esquerda, o que é que vai acontecer? O eixo da abscissa ele vai estar no sentido contrário. Ah, entendi. É só por isso. Então tá, era isso mesmo. Obrigado. Né?
Gente, mais alguma pergunta? Gente, eu publiquei já a enquete, vocês já podem responder, tá? Eu coloquei aqui o link da postagem para que vocês possam acessar a enquete, e a enquete ela está disponível também na aba ali do canal geral da nossa equipe do Teams. Deixa eu... Pode falar, Matheus. Professora, como que a abscissa influencia na posição que o ponto vai estar no diedro? No sentido, para poder dizer em qual diedro ele está? Ela é a posição do ponto em relação à linha de terra, né? Onde as projeções, que são as distâncias em relação aos planos de projeção do ponto, se encontram, tá? A abscissa é o ponto de intersecção das projeções. Aí, para poder saber em que a abscissa, no fim das contas, em termos de diedro, ela só é incluída como um elemento de intersecção. Como assim? Que nem no exemplo que eu dei anteriormente, né? Que vamos supor que eu tenha um ponto com abscissa, com cotas de afastamento zero, que aí eu tenho um ponto que está exatamente sobre a linha de terra. A linha de terra, ela é o que conceitualmente? Ela é a intersecção entre os planos de projeção, o P1 e o P2, né? Horizontal e vertical. E se ela é um elemento de intersecção e eu tenho um espaço de representação composto de 4 diedros, né, 4 quadrantes de ângulos de planos, aí nesse caso a linha de terra ela é um elemento comum a todos os 4 diedros. É como se fosse a origem do plano cartesiano, só que no caso da origem, né, como é um plano cartesiano, como ele é um plano formado por eixos, né? O ponto ele é uma referência única, né? Ele tem um local bem definido, que a intersecção é bem definida, digamos assim. Tá claro? Então, se eu tenho um ponto que tem somente a abscissa com valores e o resto é zero, seria como se ele estivesse pertencendo a todos os diedros ao mesmo tempo? Isso. Ah, entendi. Obrigado, professora. Nada.
Mais alguma pergunta, gente? Professora, posso tirar uma dúvida? Pode. No PDF, eu tenho que estar com um print só do... Tipo, só do final lá, quando já está em 90 graus, ou tem que estar em 2 prints daí? São dois, do espaço de representação, né, quando o plano horizontal está em 0 graus, de quando o plano horizontal estiver em 90 graus. Tá, daí outra coisa que eu também queria perguntar é que, tipo, no ponto 1, quando tem aquele 0 no Y, ele tá, tipo, eu coloquei que ele tava no semiplano vertical. Não que ele não tá em nenhum diedro. É uma resposta válida, tá? Que é aquilo que eu estava explicando para os colegas anteriormente, né? Quando um ponto ele está num elemento de fronteira, por exemplo, linha de terra ou sobre um dos planos de projeção, aí ele vai estar entre dois diedros, né? Nesse caso, se tiver entre os planos, entre dois planos de projeção, e se tiver sobre linha de terra, né? Que eu acabei de explicar para o Matheus. Aí ele vai estar entre os 4 diedros. Ah, tá, beleza. Vou alterar aqui o que eu mandei, então, porque eu só coloquei um Na print. verdade, tu pode colocar as duas respostas, tá? Eu aceito as duas respostas, porque Tá. as duas descrevem bem, né, a localização. Beleza. Obrigado. Nada. Gente, todos conseguiram acessar a enquete, tá? Como é que está o acesso aí? A enquete ela está disponível numa das abas do canal geral da nossa equipe do Teams. Deixa eu compartilhar aqui na tela para mostrar para vocês. Enquete de opinião sobre a atividade do GeoGebra, o que vocês acharam? Já que esse foi um dos materiais que eu tive que recorrer aí para adaptar os conteúdos de geometria descritiva. Essa enquete aqui, vocês estão conseguindo visualizar? Tá nessa aba aqui, ó, enquete e uso do GeoGebra.
Alguma pergunta, gente?
Professora, posso fazer uma pergunta? Pode. Seguinte, professora, eu fiquei pensando nesse método de resposta que o Rafael trouxe e eu fiquei com algumas dúvidas na interpretação, que é basicamente o seguinte: vou pegar o primeiro ponto que já foi resolvido ali como exemplo, que aí é mais fácil de deixar claro a minha divagação. Quando eu estou trabalhando com aquele ponto que tem o afastamento zero e a cota negativa, com a explicação que você deu antes, eu entendi que ele está entre dois diedros. Nesse caso, seria entre o terceiro e o quarto, provavelmente. Só que como que eu faço para identificar que ele está entre justamente esses dois diedros por essa resposta de semi-eixo? É pelo fato do ponto estar sobre o plano horizontal, né? Porque o que significa um afastamento zero, né? Uma projeção nula. No caso do afastamento, ela é a projeção horizontal, tá? Eu estou me referindo à projeção horizontal. Então, aí nesse caso, o ponto A desse exemplo, ele não vai estar nem à esquerda nem à direita do plano vertical de projeção, porque como a projeção horizontal, né, ela é uma medida horizontal. Então, e o que essa medida ela afere, né? Ela mostra o quão distante à esquerda ou à direita do plano vertical o ponto está. É isso que significa o afastamento. Então, se o ponto ele não está nem à direita nem à esquerda do plano vertical de projeção, esse caso ele vai estar numa área de fronteira, ele vai estar entre dois diedros. Aí, analogamente, para a cota serve a mesma explicação, né? No caso, a cota ela vai informar o quê? O quão acima ou quão abaixo o ponto está do plano vertical de projeção. Do plano horizontal, desculpa. Quão acima ou quão abaixo o ponto está do plano horizontal. Tá claro, Matheus? Sim, professora, muito obrigado. Nada. É uma questão assim mais depois que a gente entende a definição, né? O que é um afastamento, o que é uma cota, né? Qual o significado das projeções, aí a gente consegue transmitir, né, para diferentes valores de coordenadas e dessa forma assimilar o conteúdo.
Gente, mais alguma pergunta?
Gente, mais alguma pergunta?
Alguma pergunta, gente? Juliane, Oi, pode falar. fazendo agora a classificação aqui, a única coisa que eu realmente ainda estou tendo dificuldade é para identificar quando ele pertence a dois ou mais diedros. No caso, só dois diedros, né? Acho que é o máximo que pode pertencer. Não, dá para pertencer a 4. Se um ponto está na linha de terra, ele pertence a 4 diedros. Ah, tá certo. É. Nossa, ó, fica difícil de poder classificar, porque pelo desenho, eu pelo menos imagino que quando ele pertence, quando ele está do lado ali do eixo, ele já pertence àquele diedro e fechou. Mas, por exemplo, aquela segunda figura ali, ela tá bem deslocada, ela tá praticamente em cima do primeiro diedro ali, só que tem uma parte dela que pertence à linha de terra. Quanto a isso, não tem problema, né? Não, é só pensar da mesma forma que a teoria de conjuntos da matemática, né? Que aí você tem os dois conjuntos e você pode ter elementos em comum a ele. Aí, no caso, Uhum. quando um ponto ele se encontra numa área de fronteira, que aí é o caso de um ponto se encontrar sobre um plano de projeção, ou de um ponto se encontrar sobre a linha de terra, né? Na verdade, ele está nessa intersecção, digamos assim. Tá, então beleza. Só pensar dessa maneira. E quando tu tem um objeto na intersecção, um elemento, né, na intersecção dos conjuntos, né, vamos botar esse exemplo, ah, na verdade o elemento ele pertence aos dois conjuntos, certo? Sim. Né? Então é a mesma lógica. Uhum. Beleza.
Mais alguma pergunta? Pode falar, Luiz. Não, então, a minha dúvida é que assim, ó, eu fiz as imagens lá, só que, tipo, tem, principalmente em Épora, né? Tipo, os pontos, é que assim, os pontos eles sobrepõem, certo? Em alguns casos, né? Então, aí, não, eu As queria saber, é que assim, projeções, as projeções, exatamente, a sim, gente tem que pensar em coordenada, né? Nesse sim, sim, caso, o ponto é o que está sendo representado. aham, sim. Aí, tá, então, é que aí tem que aparecer, é que assim, tu falou que tem que aparecer todos quando for fazer a representação, né? Aí, nesse caso, tem algum problema, tipo, de estar eles sobrepostos, assim? Quando eles são coincidentes, nesse caso, não tem como aparecer, Sim, tá? O que que vai acontecer quando uma projeção está coincidente com a outra? A letra vai ficar embaralhada. sim. A letra de identificação, né, vai ficar embaralhada. Então, a gente vai descobrir por esse motivo. Ah, tá, sim. É, então, é que eu fiquei meio receoso justamente porque ficava meio embaralhado, aí eu não dá pra ler direito, assim, mas no caso é pra ser assim, né? Então, tudo bem. Uhum. Tá, e tem outra coisa, é que eu queria saber se tem problema, é que teve um exercício, acho que era o C, que assim, a cota era -5, aí quando eu botava isso, né, pra tirar o print em Épora, ele aparecia, tipo, sabe, pra ele aparecer eu tinha que dar um zoom, tipo, zoom pra, zoom negativo, vamos dizer assim, mas eu tinha que reduzir, né? Tinha que E diminuir o aí, só tamanho. que aí ele fazia, tipo, ele começava de zero, tipo, ele não ia de 1 a 1, ele ia de 0, 2, 4, 6, sabe, o eixo. Ele ficava entre 4 e 6. Aí, assim, eu mudei a distância, tipo, o eixo, né? Eu meio que ampliei assim, e tipo, pra ficar de 1 a 1. Eu queria saber sem problema, porque, assim, deu uma. Não deu uma. Não mudou o plano, entendeu? Só mudou que, tipo, ele ficou, digamos que mais ampliado, tipo, ficou mais ampliado, sabe? Eu queria saber se eu tenho algum problema. Que eu meio que alterei o negócio. Não, tu alterar os eixos não tem problema nenhum, né? Tu não tá, dessa forma tu não tá alterando o exercício. Tu mudar o intervalo de eixo não tem problema nenhum. Tá, não, então tudo bem. É o Era isso intervalo mesmo. das unidades. Então tá, obrigado. Nada.
Mais alguma pergunta, gente? Pode falar, Luiz. Oi, é que eu tava só revisando aqui. E. Então, quando. Peraí. Tá. Quando o ponto ele tá no primeiro diedro e tu vai representar em épora, o.
Pera, afastamento. O afastamento fica positivo para baixo, né? Então, aí, quando tu faz no GeoGebra, ele. Tá, beleza, ele fica embaixo, né? Fica certo. Só que a coordenada fica negativa, né? Aparece. Tipo, aí. Mas assim, tá certo ou tipo, é mais tipo, coisa de GeoGebra mesmo? É que, no caso, o eixo não se movimenta. O eixo horizontal, ele não se movimenta, e por isso que aparece negativo. A única coisa que vai se movimentar tu, quando tu faz a rotação, né, para gerar a épura, é a projeção e o plano. Sim. Claro, é só por conta desse fator, que o eixo horizontal ele não se movimenta junto. Sim, então. Tá, mas então, tipo, quando eu represento ele vai aparecer negativo, mas tipo, ele. Ah, tá, então tá certo. Tipo, ele vai aparecer negativo, só que ele é positivo. Isso, né? Tá. Porque aquele valor no eixo horizontal ele é positivo. Sim, É sim. que tu tá comparando com o eixo vertical, o valor depois da épora. Aí por Sim. isso que tu viu essa comparação, né, negativa, mas na verdade Sim. não é Ah, tá, então tá. Era isso. Obrigado. nada. Pode falar, Luiz. Eu só tinha esquecido de baixar a mão mesmo. Ah, tá. Mas, obrigado. Nada. Bom, vou encerrar por aqui, tá? Por hoje era isso e bom fim de semana. Não se esqueçam de responder a enquete, né, sobre o uso do GeoGebra nas atividades.